Bom, então a gente tem diferentes ameaças ao meio ambiente global, e a gente pode pegar essas ameaças e colocar em grandes categorias, né? Como, por exemplo, mudanças climáticas, poluição, perda da biodiversidade, espécies invasoras e uso insustentável dos recursos. Quando a gente está pensando nessas variáveis, né, nesses grandes blocos, vamos colocar assim, desculpa, a gente tem que pensar que diferentes fatores estão envolvidos em cada um deles, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando em mudanças climáticas, a gente está falando de aquecimento global, a gente está falando de inundação, a gente está falando de seca, a gente está falando de vulnerabilidade social. Quando a gente está falando de poluição, a gente fala de poluição do solo, água, ar, e a gente está falando de segurança alimentar. Né? Então, perda da biodiversidade, a gente está falando na questão de saúde, né? Medicamentos, a gente está falando de perda de qualidade de vida, enfim, a gente está falando de desmatamento, está falando de queimada, está falando, enfim, de processo de urbanização. Então, na verdade, cada item desse, ele tem várias outras coisas que estão dentro, né, que estão embutidas nisso. E quando a gente precisa priorizar, a gente tem que entender que vários fatores precisam ser levados em consideração. Né? Claro, o custo, a parte financeira, a viabilidade de execução, o tempo que a gente com que aquilo precisa ser resolvido, a própria questão da organização, né? Então, como se organizar, de que forma se organizar, uma esfera, em que esfera a gente precisa fazer isso, né? Então, assim, são muitos os fatores que vão estar levando ao sucesso ou não daqueles programas, enfim, que a gente cria para minimizar esses efeitos, né? Então, a conscientização da população, né, é fundamental, sendo sempre importante levar a questão levar em consideração a cultura local em consideração, porque se a gente não olha, se a gente só olha para a coisa ecológica, né, tem que fazer a restauração do ecossistema X, de que forma você vai fazer essa restauração, quanto tempo você vai levar, o dinheiro que você precisa, a viabilidade, você tem profissionais aptos para fazer isso naquela região ou não, vai ter que trazer de fora, como que vai ser, maquinário, etc. Tem banco de sementes? Não tem. Enfim, você pensa em toda aquela logística, mas se a gente não pensa na sociedade, na comunidade que está ali naquele local, na cultura que eles têm, qual é a relação deles com aquela área, a gente não consegue um sucesso 100%. Então, é muito importante que a gente entenda que essa conscientização, ela não é só uma questão educacional, ela é uma questão cultural e que a gente precisa, sim, ir avançando nisso e melhorando a cada dia, né, essa interação. Bom, como vocês já viram, né, provavelmente, a gente tem um exemplo clássico dessa questão de efeito, né, de consequência para perdas de forma geral, efeitos cascata, enfim, o parque do Yellowstone, que durante 70 anos ficou sem os lobos, né, os lobos foram extintos, e com isso as populações de cervos, veados, eles cresceram, a população cresceu muito, e acabou detonando a vegetação, inclusive tendo consequências nos rios. A partir do momento que você refaunou, né, que você recolocou o lobo, reintroduziu o lobo na área, voltou a um outro equilíbrio, inclusive os rios melhoraram. Então, assim, quando a gente está falando, às vezes, em escala local, a gente não pode esquecer que, às vezes, o efeito sinérgico, né, que é aquele efeito... vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo,
né? A gente tem lá o ovo, a farinha, o leite, sei lá, o chocolate. Então, a gente sabe as propriedades de cada um, separados. A partir do momento que a gente mistura tudo e aquece, a gente tem o bolo. Então, quando você come o bolo, você não está lembrando, né? Você não consegue distinguir o ovo, você não consegue distinguir, enfim, a farinha, o chocolate, com as propriedades que eles tinham antes. Eles juntos, eles geram uma outra textura, um outro sabor. Então, a mesma coisa acontece nos ecossistemas. Quando a gente tem uma perda de uma espécie-chave, quando a gente tem, enfim, uma mudança naquela estrutura daquele ecossistema, há um rearranjo. E dependendo de como esse rearranjo se dá, você tem prejuízos né, e efeitos que às vezes você não tem. Lá no início você não tinha noção que ia gerar esse efeito sinérgico todo, como, por exemplo, a extinção de uma única espécie numa área. Né? Então, o que acontece às vezes a nível local, ele é extremamente importante a nível regional e às vezes a nível global, né? Porque na verdade está tudo interconectado. Então, dependendo do tipo de ameaça, do tipo de perda que a gente tem, a coisa ganha uma proporção muito grande. Então, a gente tem, na verdade, diferentes ondas para enfrentar, né? E essas ondas vão fazendo com que a gente tenha menos qualidade de vida, né? E a gente precisa enfrentar cada uma delas. Eu sou muito cética em relação a essa questão do meio ambiente, quando as pessoas, de forma geral, né, a cúpula, os representantes, eles estão falando sobre o meio ambiente, preocupados com a questão do meio ambiente. Na verdade, não é pelo meio ambiente como a gente fica, né? Meio ambiente, porque a gente entende como ecólogo que aquilo é importante por si só, a gente entende o funcionamento, a gente sabe as interconexões, enfim. Normalmente essas esferas, esses representantes estão preocupados no bem-estar humano, né? Na qualidade de vida humana. Então, a gente realmente tem diferentes ondas para enfrentar. Então, a gente tem que escolher, às vezes, a onda, quais são as ondas maiores, quais são as menores e como perfurá-las sem que a gente afogue, né? Então, a gente tem um colapso da biodiversidade que é um ponto, né? Tem pesquisadores, inclusive, que falam, a gente está falando demais nas mudanças climáticas, mas não está focando no colapso da biodiversidade, que, na verdade, é o que resolveria, de forma geral, grande parte dos problemas. Então, a gente, até para medir o tamanho da onda, priorizar, né, que a gente estava falando antes, a coisa não é fácil, né? Depende muito de vários fatores. Então, a gente sabe que existem diferentes determinantes do clima, né? E os principais são sol, vento e água, simples assim, né? Que vão interagir para determinar os principais modelos climáticos em cada ponto do planeta, né? Em cada ponto do nosso continente, dos continentes, né? Do planeta Terra. Então, a gente tem, só para a gente relembrar, o movimento de rotação da Terra, que vai desviando o ar e criando ventos específicos, né? E esses ventos, eles vão ter um papel fundamental no clima e na formação de determinadas vegetações, né? E regimes de pluviosidade em cada área. Então, só para a gente relembrar, a gente tem, né, as células de Hadley, que são formadas, né? A gente tem justamente nas zonas em que a gente tem uma evaporação maior, né, mais quente na região tropical, onde o Sol incide, né, de forma mais direta, que por conta da inclinação da Terra, os polos recebem uma incidência de luz menor, né? Então, aqui a gente tem uma taxa de evaporação maior. Quando o ar aquece, né, a água evapora, a gente tem o ar quente, menos denso, ele sobe. Conforme o ar menos quente sobe, ele encontra uma atmosfera mais fria, ele vai se resfriando. Quando ele resfria, ele perde a capacidade de reter água, porque o ar quente, ele tem uma capacidade de retenção de umidade maior do que o ar frio. Então, o ar quente, ele é menos denso, ele sobe,
ele sobe cheio de umidade. Quando ele chega numa determinada altura, está mais frio, ele se resfria, perde essa capacidade de reter água, chove. E aí, o que acontece? Ok, então a gente tem áreas onde você tem uma grande quantidade de chuvas. E aí, por conta disso, você acaba tendo uma vegetação também mais exuberante. Esse mesmo ar que subiu, né, esse ar que agora é frio, ele tende a descer, porque o ar frio é mais denso. Então, conforme ele desce, ele vai aquecendo. Conforme ele aquece, ele vai retendo a umidade e, com isso, aquele ambiente onde esse ar passa, como ele retém, ele puxa a umidade para ele, esse ambiente acaba ficando muito mais árido. Isso em função das células de Hadley. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma floresta exuberante na região tropical e a cerca de 30 graus norte, 30 graus sul, a gente acaba tendo a formação dos grandes desertos. É claro que nem todos os desertos são formados por conta somente das células de Hadley, né? A gente tem toda a parte orográfica aí, né, das cadeias de montanhas, enfim, que fazem, que também tem o mesmo efeito, né? A montanha vai fazer esse mesmo efeito. Então, a gente acaba tendo uma distribuição padrão. Quando a gente olha, né, para o mundo, assim, o globo, a gente vê que existe um padrão. A gente tem as florestas tropicais na área dos trópicos e a gente tem os grandes desertos sendo formados também próximos na mesma linha. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que a gente tem as correntes marinhas, que são fundamentais também para a manutenção desse clima e da biodiversidade, porque se é uma área que tem mais ressurgência, se é uma área, a corrente é mais quente, a corrente é mais fria, você vai ter uma biodiversidade completamente diferente sendo formada. Então, as correntes marinhas são fundamentais também nesse ponto. E aí, o que a gente tem, então? A gente acaba tendo essas zonas de convergências intertropicais por conta dos movimentos de translação também da Terra, né? Do movimento da Terra em direção ao Sol, da inclinação da Terra, a gente acaba tendo essas diferentes zonas, zonas de pressão, taxas de evaporação diferenciadas ao longo do ano, né? A gente tem as estações, em algumas áreas a gente tem as estações mais bem definidas, em outras menos bem definidas, em função toda dessa movimentação. Então, assim, é tudo uma questão física, química e biológica do que acontece no nosso planeta. E aí, uma coisa curiosa é que a gente tem... A gente quer entender o passado, né, para poder conseguir fazer as projeções do futuro. Então, tem vários métodos diferentes de datação. Um deles é através das geleiras, né? Então, eles pegam os boulders, que são essas pedras que soltam do que antes era, né, uma área com geleira. A geleira derreteu, você tem esses boulders. E aí, o que eles fazem? Eles pegam uma amostra desses boulders e veem uma substância específica, um elemento específico chamado Beryllium 10, tá? E esse Beryllium 10, ele consegue, a partir desse Beryllium 10, eles conseguem saber a data em que aquela pedra foi exposta, né? Ou seja, quando derreteu e aquela pedra foi exposta aos raios cósmicos da atmosfera, né? Então, aqui, a partir disso, a gente tem toda uma formação. Eles conseguiram mapear, por exemplo, um lago inteiro da Nova Zelândia a partir da idade. Então, eles sabem exatamente quais são as áreas mais antigas e quais são as áreas mais recentes, né? Onde as pedras, onde você tinha, né, gelo durante muito mais tempo e onde você tem e onde foi formado há menos tempo. Então, a gente consegue, com isso, ter uma ideia da datação de quando as coisas aconteceram. E aí, o interessante é que eles fizeram uma simulação e viram que
o avanço dos glaciares, né, dessas geleiras, estava correlacionada com as taxas de CO2 atmosférico. Então, quanto mais CO2 na atmosfera, você tinha uma retração dos glaciares, né? E quando o CO2 ele estava numa esfera menor, você tinha um avanço desses glaciares. E aí, quando a gente pega ao longo do tempo para visualizar, o que a gente tem é exatamente isso que eles encontraram mais recentemente, enfim, de uma outra forma, né? Você tem lá um período interglacial, os períodos interglaciais, os períodos glaciais, e é muito parecido quando você pega isso ao longo de milhares de anos, você vê que as taxas são muito próximas, assim, a forma como, as taxas não, perdão, a forma como uma varia, como a temperatura varia, bem de acordo com as concentrações de CO2, né? E é claro, lembrando, nós estamos em um período interglacial. Então, a gente tem, conforme aumenta a concentração de CO2, a gente tem um aumento da concentração, da temperatura. O que tem acontecido é que esse padrão, ele está dando um salto. E é esse o ponto que preocupa, porque depois da Revolução Industrial, a gente começou realmente a emitir muito mais substâncias, diferentes elementos, não só o CO2, e isso gerou realmente um aquecimento maior em função das atividades antrópicas. Então, assim, que a Terra está aquecendo, não há dúvidas, tá? É claro que o efeito estufa é um efeito natural, né? Onde parte da energia que seria irradiada, ela acaba voltando, que parte da energia que é irradiada pelo Sol, ela volta para o espaço, né? Ela volta para o espaço e alguma parte fica retida, né? Uma parte dessa radiação infravermelha fica retida na atmosfera, e é isso que faz com que a gente consiga viver nesse planeta, porque senão teríamos dias muito quentes e noites extremamente frias. Então, haja adaptação para isso, né? Então, é um evento natural. O grande lance é que, com a poluição, parte dessa energia que seria irradiada de volta para o espaço, ela não está sendo irradiada. Essas ondas infravermelhas, elas estão ficando acumuladas aqui e a gente está tendo um aquecimento. Então, a poluição, ela aumenta as concentrações dos gases do efeito estufa, né? Então, como eu falei, não é só gás carbônico, a gente tem o metano, óxido nitroso, perfluorcarbonetos, enfim. A gente tem alguns. E aí, o que acontece? O grande lance é que quando a gente escuta CO2, a gente acha que está falando só do CO2. Mas, na verdade, a gente está falando do CO2 equivalente. Então, por exemplo, uma molécula de metano, ela equivale a 21 de CO2. Então, ele é um gás bem potente. Então, na verdade, a gente faz um cálculo, né? É feito um cálculo de quanto de CO2 equivalente está sendo emitido. Então, todos os outros gases também são levados em consideração, tá? Então, a gente tem diferentes anúncios, né? Esse antigo de 2015, que é quando foi anunciado que o maior aumento anual de dióxido de carbono na atmosfera em 56 anos, né? Mas a gente tem batido esses recordes e isso tem preocupado bastante, né? Então, se a gente olha aqui um gráfico desde 1856, a gente vê que houve um aumento, né, dessa temperatura, tá? E aí, aqui essas bolinhas são os dados anuais e a linha contínua é uma média dos 5 anos. Então, a gente realmente está tendo aqui um aquecimento que está fora do padrão que a gente esperaria. E aí, com isso, a gente começa a ter várias consequências, né? Porque, claro, aumenta a temperatura do ar, a gente tem um aumento
também da temperatura dos oceanos. Então, desde 97 para cá, a gente acabou tendo um aumento de 50%, né, na temperatura da superfície oceânica. Então, isso é bastante considerável, né? Não é uma coisa que a gente pode negligenciar. Até porque, quando a gente viu, a gente tem as correntes marítimas e as correntes marinhas, e quando a gente muda a temperatura, tem correntes que são correntes quentes que servem para manutenção, para aquecimento de um determinado local. Se você muda isso ou aumenta demais a temperatura ou diminui, você acaba tendo um desequilíbrio ali naquela biota e no próprio clima do continente, né? Por onde aquela corrente está passando. Então, algumas espécies elas até conseguem se adaptar, mas outras não, né? Então, o que a gente vê são as espécies tentando se resolver, né? De alguma forma. Peraí que eu vou tentar aqui me colocar em outro lugar. Peraí. Que ele não quer me obedecer. Foi. Peraí. Deixar aqui. Nesse exemplo aqui, eu tirei do Ocean Adapt, né? Que é um site que você faz umas simulações para algumas espécies. Eles têm dados de 40 anos, assim. Então, para mais de 40 anos até para algumas espécies. Então, o que acontece, né? Algumas espécies são capazes de conseguir se dispersar, se adaptar, enquanto outras, assim, isso é impossível. Então, essa espéciezinha de peixe aqui, por exemplo, ela está conseguindo, né, se adaptar relativamente bem. Então, assim, bem entre aspas, né? Ela está fazendo porque ela não tem opção, né? Então, o que acontece? Ao longo dos anos, o que eles viram, né? De 1970 para, sei lá, 2012, ela estava mudando de latitude, né? A população, ela não estava mais naquele onde ela costumava ocorrer. Então, a população estava subindo para regiões mais frias, né? Porque as águas mais ao norte eram mais frias. E, ao mesmo tempo, ela estava ocorrendo em profundidades muito maiores. Então, ela ocorria numa profundidade de 60, 80 metros e ela começou a ocorrer em 160 metros. Essa espécie, por acaso, conseguiu fazer essa adaptação. Né? Ela tem essa plasticidade, ela consegue se adaptar. Mas, assim, se essa espécie sai daquele local, vai ter um efeito cascata ali naquele lugar em função da saída dela. Então, assim, foi o que eu falei, é um efeito sinérgico que às vezes a gente não tem dimensão de como vai parar. Fora o fato de que muita gente se alimenta de peixes e a nossa cultura humana, no caso, né, da espécie humana, ela tem muito essa relação com a proteína, grande parte da nossa alimentação vem dos oceanos, e isso vai interferir diretamente na nossa vida, né? Então, aqui é só mesmo para mostrar novamente a questão das formações de circulações, né? De onde estão as quentes e as frias. E, enfim, que as próprias ressurgências, né? São afetadas em função dessa mudança no clima. Um exemplo aqui que a gente pode dar é a corrente do Golfo, que é uma corrente super importante, né, que se forma aqui no Golfo e se espalha até a Europa. Então, ela até aquece uma parte da Europa, evitando que algumas águas aqui que são mais frias, uma região mais fria, né, as águas congelem. Se a gente está tendo um aumento da temperatura, o que acontece? A gente tem um derretimento das geleiras, né? E esse derretimento, ele gera uma água em excesso, que a gente não estava esperando, e resfria parte dessas correntes, que seriam as correntes quentes. Então,
A função, né, da corrente do Golfo, por exemplo, que aumenta em 5 graus a temperatura do Atlântico Norte, ela pode ficar prejudicada em função desse derretimento das geleiras, tá? Então, aqui teve uma pesquisa que saiu na Nature Geoscience de uma cientista irlandesa, tá? Ela estava falando que a corrente do Golfo ela atingiu o nível mais fraco de corrente em 1000 anos, isso agora em 2021. Tá? Quer dizer, o artigo foi publicado em 2021. Então, ela disse que nunca em mais de 1000 anos a circulação meridional do Atlântico, também conhecida como sistema de corrente do Golfo, esteve tão fraca como nas últimas décadas. Então, assim, além de esfriar, ainda tem toda uma questão da velocidade que altera. Porque, assim, a gente tem uma questão de salinidade que é importante, né? Então, assim, a densidade da água, ela varia em função, e a velocidade vão variar em função da temperatura e da salinidade. Então, conforme a gente mexe nesses parâmetros, a gente acaba tendo todo um problema ecofisiológico para as espécies e também de movimentação dessa água. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né, que a perda ao longo do tempo que a gente teve da área, no caso, do Ártico, né, do norte, né, da geleira do norte. Então, ela realmente foi caindo ao longo do tempo. Então, a área dela está bem menor do que era. E a gente tem aí, enfim, essa perda de 40% em 30 anos, né, de gelo do Oceano Ártico acaba trazendo outras consequências e, enfim, principalmente para os recifes de corais, que são extremamente sensíveis ao aumento de temperatura, né, e que enfim, é um ponto que se bate, né, os pesquisadores falam muito dessa questão dos recifes, porque desde 79 a gente tem registro de mortes em massa. Então, sabe-se que, entendeu, aumento de temperatura, os recifes de corais são muito sensíveis. Então, se você tem um aumento de temperatura de 1 grau, você vai ter uma biodiversidade X. Com 2 graus, eles já conseguem prever a perda que você vai ter. E, às vezes, com apenas 3 graus, que não é apenas, né, você tem realmente a morte e, enfim, um completo deserto em função da perda mesmo, por conta da não adaptação ecofisiológica. Então, a gente tem aí diferentes consequências, né, em função disso, né? Então, a gente tem, em função do aquecimento global, descongelamentos glaciares e icebergs, elevação entre 46 e 91 centímetros do nível do mar por volta de 2100, então essa é a previsão, dependendo da área, a gente vai ter um aumento de, né, variando de 50 centímetros a 90, e isso é muita coisa. Se você eleva o nível do mar a isso, o que entra, né, o que entra para a quantidade de água que avança no continente é absurda. Então, por exemplo, para cada 30 centímetros de aumento do nível do mar, a gente tem 3 metros de avanço de terra adentro, né? E como eu falei, aumento da salinidade das águas subterrâneas. E aí, causando um aumento da salinidade das nossas águas subterrâneas no continente. Então, a gente ainda tem um efeito adicional aí de água, que já é um problema, água potável, a gente vai acabar tendo um problema maior ainda de escassez. Então, e além disso tudo, a gente espera também um aumento, como vocês sabem, da precipitação média anual em altas latitudes e no Pacífico Equatorial, e uma diminuição da precipitação nas regiões de latitudes médias e subtropicais secas. Então, algumas áreas vão sofrer muito com enchentes, enquanto outras vão ficar extremamente secas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, os setores que mais contribuem para o aumento do efeito estufa, né, a gente tem os setores, né, da agricultura e da produção de energia sendo os principais, tá? A indústria também contribui bastante. Então, assim, muita gente fala de carro, fala
né, o transporte ele é importante realmente, 14%, né, mas assim, a indústria, a agricultura e a eletricidade são os setores de produção de energia são ainda os principais. E os gases, né, os principais gases são o dióxido de carbono, que vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, né, dos processos industriais. O metano fica em segundo com 16%. Né? Então, a gente realmente precisa rever tudo isso, né? E a questão do metano ainda tem um adicional, porque quando a gente derrete as geleiras, o que acontece? Os subsolos congelados geram fraturas no Alasca, né, que podem liberar na atmosfera a estimativa de que essas rachaduras, essas fraturas geológicas, elas podem liberar na atmosfera cerca de 250 mil toneladas de metano a cada ano. E, como eu falei, o metano é um dos gases mais potentes do efeito estufa. Então, a gente tem todos esses efeitos em cascata. Aqui é só de curiosidade para vocês verem, né? O Peru, os glaciares do Peru, eles foram perdidos nos últimos 30 anos. Então, 22%, perdão, dos glaciares do Peru foram perdidos nos últimos 30 anos. Então, aqui é uma foto de 1980 e o mesmo local em 2002, na mesma época. Então, para vocês verem o quanto teve de perda, né? E esse é um glaciar pequeno, né? Algumas áreas vão estar extremamente secas, e aí a gente tem um solo totalmente empobrecido, enfim, o que prejudica não só a questão de moradia, mas a questão de agricultura, de subsistência, de como a gente faz. É caro fazer recuperação de solo, né? Dependendo do tipo de erosão, é muito custoso. E, enfim, se o clima muda também, esse problema vira persistente, então é muito dinheiro envolvido. E enquanto em outras áreas a gente vai ter formação de mais tornados, mais furacões, mais ciclones, que antigamente tinha, mas não eram tão potentes, né? Então, como a gente já falou, o ar quente ele retém mais vapor d'água, né? Por isso as precipitações elas se tornam mais intensas em algumas regiões. Então, para vocês terem uma ideia, 1 grau adicional de temperatura aumenta em cerca de 7% a retenção de água na atmosfera. Então, é um volume de água muito maior, né? E aí a gente acaba tendo, né, áreas que são extremamente alagadas. Então, isso aqui é do Rio, né? Do Rio, não, perdão, é do Brasil. A gente teve ali a estrada, a rodovia que liga Belo Horizonte a São João da Barra, no Rio. Então, BR-356, que ficou totalmente inundada. Eu não lembro o ano em que foi essa inundação. E lembrando, né, o que acontece num determinado local se interfere em outro local, mesmo que seja distante, né? Então, o que acontece, a gente tem aqui uma foto mostrando o transporte, né, e a emissão de aerossóis. Então, a gente tem os aerossóis que vêm lá do continente africano para aqui, né, para o continente sul-americano. E, sim, o que acontece aqui vai interferir na gente, né? Assim como o que acontece na Amazônia vai interferir em outras partes do Brasil. Então, a gente tem aqui os rios aéreos, aqui dá para vocês visualizarem um pouco de como essas correntes de ar e de água, né, circulam no nosso planeta. Então, a gente tem sim que eventos locais, eles vão interferir diretamente, dependendo do que aconteça, eles vão interferir diretamente em outras partes do globo, tá? Então, na verdade, porque é isso, né, gente? Somos um planeta só, não há outro planeta para a gente sobreviver, então a gente tem que realmente cuidar desse e entender as dinâmicas e tudo o que está interligado. Eu acho que o grande lance da conscientização das pessoas de uma forma geral, né, é que elas não conseguem fazer a associação de você estar dentro da sua casa com o problema, sei lá, de poluição em um outro estado, né?
as pessoas, eu acho que elas não conseguem fazer essa associação. Então, só para ficar bem amarrado aqui, quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de qualquer mudança na média ou na variabilidade das características, das propriedades climáticas, e essas mudanças são mudanças na média ou na variabilidade que persistem ao longo de um determinado período de tempo. Essas mudanças, elas são causadas por processos que podem ser naturais ou mudanças antropogênicas, né, mudanças causadas pelo homem na composição da atmosfera e no uso da terra. Então, essa é a definição de mudança climática. E aí a gente pode até ver um exemplo, né, quando a gente tem diferentes efeitos, né, como El Niño e Laninha, a gente já vê mudanças na composição, naturalmente a gente já vê mudanças na composição da comunidade. Então, um estudo que foi feito com copépodes na Califórnia mostrou que a composição e a abundância das espécies varia ao longo do tempo devido à mudança do clima, né? Então, espécies que estavam numa determinada área, aqui em vermelho, né, durante o El Niño, elas simplesmente desapareceram ou recuaram para o sul. Então, a gente acaba tendo uma mudança na composição em função das mudanças de temperatura.